Hora de falar sobre o São Paulo, que recorreu a uma estratégia diferente para comunicar a saída de Henrique Carmo, atacante comprado pelo CSKA, até aí nenhuma novidade, mas o São Paulo só fez a confirmação oficial dessa saída recentemente e por meio de uma nota pequena em seu site oficial. Qualquer comunicação importante como essa certamente renderia notícias também nas redes sociais do Tricolor, mas por uma estratégia do Departamento de Futebol em associação à Diretoria de Comunicação, o São Paulo evitou qualquer menção à venda do Henrique Carmo nas redes sociais do clube. Se você entrar no Twitter, no Facebook, no Instagram, não vai ver absolutamente nada sobre o tema, até porque nos últimos tempos, Júlio Casares e Carlos Belmonte, o presidente e o diretor de futebol, têm sofrido enormes ataques diante da série de jogadores vendidos. São Paulo registrou somente na última janela as saídas de Henrique Carmo, Matheus Alves, Lucas Ferreira e Ângelo. O William Gomes já havia sido vendido no início do ano, todas as vendas consideradas por torcedores extremamente baixas. Diante desse cenário e com hashtags pedindo fora Júlio Casares e fora Carlos Belmonte, o São Paulo evitou dar ainda mais lenha nessa fogueira das redes sociais e fez o comunicado de forma bem discreta no site oficial do clube. Para completar sobre o São Paulo, registra que Luiz Gustavo, 38 anos de idade, está praticamente liberado para voltar a treinar sem restrições. A partir de sábado ele se junta ao restante do elenco e trabalha normalmente, jogador que havia sofrido um problema, um tromboembolismo pulmonar no primeiro semestre e não joga desde 2 de abril. Quero falar agora sobre o zagueiro Luizão, brasileiro formado na base do São Paulo e que rescindiu seu contrato com o West Ham há quase um mês. Rescisão se deu no dia 20 de agosto. E o Luizão segue sem ter conseguido o clube. Quero trazer uma série de atualizações sobre o futuro do atleta que precisa ser registrado em clube brasileiro até sexta-feira para ter condição de atuar ainda nesse ano. O fato dele estar livre no mercado permite que ele ainda seja inscrito, mas até para jogadores desempregados há um prazo para inscrições e ele se encerra nessa sexta-feira. O Luizão chegou a conversar com o Corinthians. Possibilidade já completamente descartada porque o Timão não conseguiu se livrar do transfer ban e também não conseguiu vender o Félix Torres. Seria uma contratação casada. Você usa o espaço do Félix Torres para fechar com o Luizão. Atleta que na base do São Paulo formava a dupla com o Beraldo, hoje jogador do PSG. Existia uma expectativa de que o Luizão também pudesse virar reforço do Bahia. Rogério Ceni conheceu o Luizão durante todas as categorias de base. O Cadu Santoro, que é o responsável pelas contratações do Bahia, havia aprovado a contratação do Luizão, mas o Rogério acabou por vetar esse negócio. O Santos abriu conversas, mas optou por dois jogadores estrangeiros, o Adonis Frias e o Alexis Duarte, duas negociações caras, em que o Santos precisou desembolsar dinheiro com o Luizão. As negociações seriam gratuitas. Para completar, Vasco e Grêmio também abriram conversas, mas não levaram a história adiante. Hoje, existe uma possibilidade real de o Luizão reforçar o Goiás, um dos favoritos ao acesso na Série B. Atleta que também é pretendido por um time dos Emirados Árabes Unidos, uma das poucas janelas de transferência que seguem abertas. Para de falar sobre o São Paulo, que dispensou Caio Jorge. Logo, o artilheiro do futebol brasileiro, jogador convocado que atuou por alguns minutos sob o comando de Carlo Ancelotti na seleção nacional na última data FIFA. Essa história foi contada pelo próprio Caio Jorge em uma entrevista a um podcast do Cruzeiro. Ele conta que antes de explodir no Santos, passou um período de treinos no CT de Cotia, abre aspas para o Caio Jorge. Fiquei por 2 semanas fazendo testes no São Paulo. Fiz gol de todo jeito, mas eu era um pouco franzino e eles falaram que eu não tinha altura suficiente. Caio Jorge completa contando que tentaram empurrá-lo para o Vitória. Abre aspas para o atacante, queriam me mandar para o Vitória, mas eu estava decidido a ficar no Sudeste. E foi aí que apareceu o Santos. Só é importante lembrar, antes de falar do Santos, que o Geraldo, que era o chefe de Cotia, tinha uma relação boa com o pessoal do Vitória e tentou emplacar que o Caio Jorge fosse fazer teste por lá. O Caio preferiu e conseguiu fazer um teste no Santos e 5 minutos depois de estar em campo já foi aprovado e o restante da história é muito conhecido. Ele sai do Santos para jogar no Juventus da Itália por 7 milhões de euros. No futebol italiano não convence, volta para o Cruzeiro pelos mesmos 7 milhões de euros e hoje vale 20, 25, talvez 30 milhões de euros. A pior notícia para o torcedor do São Paulo vem agora. Caio Jorge não é uma exceção.
É só mais um grande atleta que passou por Cotia, mas não teve seu reconhecimento devido. Endrick, hoje no Real Madrid. Ederson, goleiro que até outro dia estava no Manchester City. Davi Luiz, de seleção brasileira. Roberto Firmino, jogador de Copa do Mundo. Hulk, que dispensa apresentações. E o William Arão foram outros atletas que estiveram nas categorias de base do São Paulo, mas acabaram dispensados sem render frutos no time principal. Alguma novidade sobre a volta do Lucas? Domingos ele já treina sem restrições físicas e médicas. Precisou passar por uma pequena intervenção cirúrgica. O Lucas não tem condição de jogar a partida dessa quinta-feira, na altitude de Quito, contra a LDU, e vai ser preparado para estar à disposição para a partida de volta na outra quinta-feira, tá? Luiz Gustavo, que tem treinado já há algum tempo, passa a atuar ao lado dos companheiros sem qualquer restrição a partir de sábado, se tudo correr bem, pode também ser reforço para o jogo da volta na outra quinta-feira. São Paulo terá o Lucas Ferreira não, o Ferreirinha. Lucas Ferreira já foi vendido. Terá o Ferreirinha, que foi poupado no jogo contra o Botafogo por conta de um desconforto. O Luciano, que cumpriu suspensão, também está garantido. E o provável São Paulo para enfrentar a LDU nessa quinta-feira, viagem marcada para essa quarta, quando o São Paulo embarca rumo ao Equador. São Paulo deve ter Rafael no gol, Tolói ou Arboleda, Alan Franco e Ferrarese, Cédric de um lado, Enzo do outro, Alisson, Pablo Maia e Rodriguinho como os homens centralizados, com Luciano e Ferreira ou Ferreirinha, como queiram, lá na frente, tá? São Paulo com todos os problemas físicos e médicos que você possa imaginar, mas ainda assim sendo bastante efetivo. Até quando vai o contrato do jogador Rodriguinho, do São Paulo? Ele renovou recentemente com o São Paulo, quer ver? Ó? Deixa eu até pegar nas minhas anotações, Rodriguinho. Lembro que o São Paulo anunciou recentemente. Rodriguinho alta com Crespo vai receber aumento. O contrato atual termina em dezembro do ano que vem. Salário de 45 mil, a multa de 90 milhões de reais. Chegou a ser titular. O São Paulo estava acertando a renovação do contrato com o Rodriguinho. Deixa eu ver se anunciaram. Senão eu já mando para São Paulo. Renovação Rodriguinho. Senão a gente já tenta até com... São Paulo negocia para renovar, mas ainda não renovou, tá? Deixa eu ver se tem alguma novidade. Vamos lá. Júlio, boa noite. Tudo em ordem por aí? Sabe se a renovação do Rodriguinho avançou? Contrato até dezembro do ano que vem, tá? Agora, com a retirada dos pontos, ele começou a fazer isso, né? Começou a correr, aí da próxima etapa é para o gramado, então é começar. O São Paulo trabalha para tê-lo no banco contra a LDU no jogo da volta na próxima quinta-feira. São 10 dias que ele vai ter que provar, eu acho pouco provável, né? Que ele consegue recuperar a forma física que ele vinha adquirindo antes da recaída da questão do joelho, né? E no caso ainda sobre questões físicas, quando não é exatamente uma boa notícia, mas vira boa notícia no São Paulo de tantos lesionados, né? O Wendel e o Enzo Dias, tá tudo bem, não tiveram lesão constatada, eles dois saíram do jogo. Os dois saíram do jogo, não. O Enzo saiu do intervalo, né? O Wendel ficou até o final meio se arrastando, mas tudo bem, né? Sim, exato. E o Ferreirinha também, que foi preservado do jogo do Botafogo, também tem condição, né? O São Paulo vai estar reforçado contra a LDU. Eu acho que até o Crespo tem algumas dúvidas táticas e técnicas aí. Em algumas posições ele tem excesso agora, a zaga, por exemplo, né? Ele pode contar de novo com o Arboleda, que jogou um pouquinho contra o Botafogo. Ele... com 5, né? Disponíveis. O Tolói estreou bem, o Alan Franco já vem muito bem, o Sabino tá muito bem, o Ferrarese vinha bem até a data FIFA, então ele tem 5 para 3 vagas. Nas laterais, tem essas duas opções na lateral esquerda, ele ganhou uma opção na lateral direita de força, se ele não quiser o Cédric, ele tem o Mailton, mas acho que as principais dúvidas deles são no meio e no ataque. Porque tirou no meio, ele tentou uma alternativa na outra etapa da Libertadores que não funcionou, que era Marcos Antônio Bobadilha, que vem muito bem com o Alisson. O Alisson aí tá correndo, já tá recuperado também, jogou contra o Botafogo, mas jogou na dele de volante, o Alisson mais adiantado. Contra o Atlético Nacional, sobretudo na Colômbia, o São Paulo nem marcou e nem construiu. Então, com essa formação com o Alisson. No Brasileiro ele veio utilizando mais o Rodriguinho, junto com o Marcos Antônio Bobadilha, mas aí Rodriguinho
e 2 volantes construtores mais técnicos do que fortes, seria uma formação mais para jogos em casa do que para jogos fora. Vamos ver se ele vai manter o Rodriguinho ou se ele vai escalar, por exemplo, o Pablo Maia com outros 2 meio-campistas contra a LDU na ida. E a outra dúvida é o companheiro do Luciano, né? Porque acho que daí essa camisa aí não tem dono, desde que o André Silva se machucou. Né? Pode ser o Ferreirinha? Pode. Pode ser o Tapia? Pode. Pode ser o Rigoni? Pode. Né? Então, acho que isso vai ficar até que o Lucas possa ter condição. Na verdade, né, a gente fala do Lucas, passou aí o Oscar também treinando, o Oscar e o Lucas não seriam jogadores, embora agora recuperados das lesões, para essa etapa da Libertadores. Só se o São Paulo avançar, né? Vessa, o jogo é osso, hein? Lá. O São Paulo já viajou, né? Aliás, já viajou, não vai viajar ainda, tem uma questão... Vai viajar sem treinar, né? Vai viajar sem treinar porque tem uma questão no aeroporto lá, tá em reforma, então ele não vai poder ficar em Guayaquil, vai ter que ir direto para Quito. O jogo é osso, hein? Os clubes normalmente ficam em Guayaquil por conta dos 2.800 para que o jogador tenta sentir menos a altitude. Eu sei que não é aquela 3.700, 4.000, mas pode ter um impacto outro no organismo de um outro jogador. Por isso que normalmente vai a Guayaquil, que é nível do mar, e depois você vai a Quito no dia do jogo, ou pelo menos no dia anterior. Então, o São Paulo vai ter essa dificuldade quase sempre. Eu não lembro de um time que foi direto para Quito, sinceramente. Normalmente se para realmente lá na cidade que é dessa maneira. A boa notícia é porque, imagina, se você tem a lesão dos 2 laterais no mesmo jogo, entendeu? Não é que você perde um e o outro vai jogar, não, você perderia os 2. Então parece um detalhe bobo, mas não é. Eu acho que realmente 2 boas notícias no sentido... É uma partida, a última vez que o São Paulo foi lá foi complicado, lembra? Um amasso que acaba o jogo até... Todas as vezes que o São Paulo foi lá foi um amasso. Mas um amasso, assim, era pra ter sido goleado. E quanto acabou? 2-1. Mas foi apertado, mas era um negócio... O primeiro tempo foi um massacre. O Lucas fez um gol ali. No jogo do Luciano, que descontou. Mas mesmo assim, ele se classificou, né? Se classificou, mas você voltou vivo. O jogo era quase pra você não voltar vivo. Eu lembro disso, foi um grande amasso que o São Paulo tomou lá. São Paulo foi amassado lá, nessa vez com o Dorival, foi amassado lá outra vez com o Diniz, que foi aquela famosa frase, eu ganhei o segundo tempo, ou empatamos o segundo tempo, foi 4. Foi lá contra a LDU. São Paulo foi amassado pelo Cuca na sua volta à Libertadores, 3-0 lá em 2004. Lá é osso, né? A LDU foi o líder do grupo do Flamengo. O Flamengo tá jogando como visitante o jogo da volta, porque a LDU foi a líder da chave, né? Porque por mais que a altitude lá não seja 3.700, 4.000, mas ela tem. E ainda os times são melhores que os bolivianos. Sim. Então você junta as duas coisas. Um pouco da altitude e um time que é sempre melhor, na média, é melhor do que qualquer time boliviano. Por isso que é sempre muito difícil jogar lá, né?